Já sempre. Beleza. Vamos lá, então. Bom, tá aí. Sensoriamento remoto. Tá? É mais aí uma técnica e uma ferramenta do geoprocessamento, tá? Então, foi o que a gente tinha discutido, né, entre geoprocessamento e geotecnologias. Então, o INPE, que é o órgão principal aqui de censuramento e SIG do Brasil, tá? O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles produzem um grande conteúdo, um grande material dessa área de geoprocessamento. Então, é a área de referência quando vocês quiserem aprender alguma coisa, pesquisar, é só ir no site do INPE, tá? Lá vocês terão informações fidedignas e de confiança, tá? É o site mais, é a instituição que mais trabalha com geoprocessamento aqui no Brasil. E aí, o INPE, né, tem vários, tem o Gilberto Câmara, que é um autor muito consagrado dentro dessa área. Ele tem vários artigos, livros publicados, né, sobre esse assunto. E aqui a gente vai trazer um pouquinho, né, de censuramento remoto para vocês entenderem como é que funciona, né? Porque a gente olha aqui, professor, isso é uma imagem, né? Uma fotografia. Alguém reconhece esse lugar aqui? Alguém tem ideia de onde seja? É aqui no Rio de Janeiro. Professor, essa é a Praia do Forno em Cabo Frio? É, chegou perto, hein? Em Cabo Frio, não é? Na verdade é Arraial do Cabo, né? Arraial do Cabo, sempre confuso. Ah, não, a do Forno não é não, porque a do Forno só dando a volta para acessar a praia. Não tem esse caminho. Então, a Praia do Forno é essa daqui, ó. É onde não tem construção. A Praia do Forno é dentro da reserva, né? Aqui é Arraial do Cabo. Então, essa aqui é a Praia do Forno, tá? Essa que está aqui no cantinho. Essa aqui é a prainha. Aquela prainha lá de Arraial. Certo? Aqui, ó. Olha esse morro aqui, né? Isso aqui é aquela favela que tem lá em Arraial no centro. Acho que é a favela da Coca-Cola, se eu não me engano. Essa aqui é aquela favela, tá vendo? Você consegue ver como que aqui a declividade é bem maior do que as outras áreas ao redor, né? E é onde a população de baixa renda ocupa, né? Que é uma área onde a prefeitura não cuida, né? E são os terrenos mais baratos. Ninguém quer ficar morando aqui nesse morro, que tem até risco, né, de deslizamento devido a essa inclinação aí acentuada. Aqui é aquela lagoa que tem quando você chega em Arraial, esse aqui é o posto de gasolina lá em Arraial, certo? Quando você chega, tem aquele posto de combustível e você tem a entrada para ir para a prainha, que é essa praia aqui de cima, né? Então, podemos perceber que nessa imagem, né, ela tem uma alta resolução, tá? Você tem uma alta qualidade, né, da imagem. Então, isso não é uma imagem com que seja que a gente já estudou, né, uma matricial, e ela tem um pixel com qualidade, porque eu consigo enxergar até carro aqui, né? Você pode ver que eu consigo enxergar alguns veículos, tá? Não dá para enxergar os bueiros no chão, mas eu consigo ter bastante detalhe. Isso é uma imagem de satélite, né, vista do espaço, que tem uma qualidade para planejamento urbano, né, para fazer trabalhos de topografia, enfim, uma infinidade de coisas aí que eu posso estar utilizando, né? Essa imagem, você pode ver as trilhas que tem por aqui, né? Ó, tá vendo? E você vai em Arraial, né? Quando a gente está em campo, é bem diferente a gente olhar a imagem, né?
Então, pela imagem, você vê como é que as vias aqui, tá vendo? Vem para cá, ó. Essas vias aqui de cima, eu sempre fui Arraial, por exemplo, nunca vi essas vias aqui, porque né, a gente está lá no solo e a gente não quer ir para cá, a gente não visualiza esses caminhos que tem aqui. Realmente o pessoal faz passeio de quadriciclo por essas regiões aqui, por essas áreas, certo? Bom, mas, professor, toda a imagem de satélite ela é assim, né, colorida, bonitinha, com qualidade? Não, né, não é assim. Essa imagem aqui, ela já é uma composição, tá? Ela já é uma composição de outras imagens, tá? É verdade, o Jorge, tá na Praia Grande também, tem aquela comunidade lá, né? Tá, que é no cantinho ali. Então, assim, essa imagem, ela não é assim, não é igual uma foto que a gente tira do celular e ela já vem toda colorida, né? A imagem de satélite, ela é uma composição de várias imagens de cada espectro, de cada sensor que pega parte do espectro e o espectro do visível, tá? Vocês vão entender isso mais para frente. Bom, aqui é o que foi alagado lá no rompimento da barragem, tá? De Brumadinho. Então, olha só, aqui está a barragem aqui em cima. Quando houve o rompimento da barragem, toda essa área aqui em vermelho, ela foi alagada, né? E foi destruída com o sedimento e os rejeitos que estavam aqui na represa. Lembra desse acidente? Então, quando aconteceu isso, o pessoal lá da equipe de geoprocessamento do Estado, eles fizeram esse mapeamento aqui a partir da, da imagem que tinha com o vazamento dos rejeitos lá da barragem, né? Então, o geoprocessamento ele permite não só você planejar, né? Por exemplo, se já havia a possibilidade de, se caso rompesse a barragem, né, essa área fosse atingida, então o ideal é que essa área não tivesse ninguém morando, né? Então não é difícil de planejar, né? O Brasil, olha quanto espaço tem fora dessa área aqui, né? Por que tem que construir aqui, né? Por que que a barragem está aqui? Então é falta de planejamento, certo? Liberar a barragem e saber que tem moradores aqui embaixo que podem futuramente correr um risco, sabe? É uma coisa tão fácil. Hoje a gente tem tanta ferramenta para isso, só que infelizmente aqui no Brasil a gente só vai correr atrás do prejuízo, em vez de haver um planejamento inicial, né, fase de prevenção. Não, aqui a gente só trabalha em cima da catástrofe, né? Até porque catástrofe dá dinheiro, não é isso? Político adora quando tem catástrofe, porque libera verba emergencial, né? Vocês veem o caso da Covid e outras tragédias, toda vez que tem esse tipo de coisa, é uma chuva de dinheiro que é liberado, é tudo que o político adora, tá? Porque é onde, infelizmente, é isso que a gente passa aqui, porque na maioria das vezes, onde esse dinheiro não fica muito rastreado, né? Porque a liberação é mais fácil. Você consegue liberação por causa de catástrofe e tal, não precisa de licitação, né? Todas aquelas regrazinhas que tem lá do Tribunal de Contas da União, né, do TCU, para tentar controlar o dinheiro público, elas caem. Então fica muito mais fácil de quem quer fazer coisa errada, né, fazer coisa errada. Exato. Você vê que lá no sul, pô, tinha gente roubando as casas que estavam alagadas, cara. Aí tem gente que o cara já tá na merda, na tragédia, e o cara ainda vai lá roubar a casa. Que é assim, é uma pessoa que. Por isso que o pessoal está dizendo que já vai ter o reset do planeta de novo, né? Porque parece que a sociedade está chegando ao fim.
As pessoas, cara, não têm noção das coisas, né? Assim, com certeza, muita doação, né? Depende, por isso que é difícil doar, né? Você tem que ter a pessoa de confiança lá. Muita gente doou, mas tem gente que, eu falei, tem gente lá que estava roubando casa, estava alagada. Imagine o cara vai fazer com a doação, né? Imagine. Então, é claro, tem gente do bem, muita gente do bem, né? São poucas as pessoas, mas ainda existe esse tipo de pessoas. E na política, né, também, aí acho que até aumenta, né, o percentual, que o cara entra para a política logo querendo ganhar dinheiro, né, e aí ele aproveita essas oportunidades. Então, a tragédia aqui no Brasil, a gente tem ferramenta para planejar, o censuramento é uma ferramenta muito poderosa para planejamento urbano e para várias outras, para muita coisa, para a parte tanto agrícola quanto de mineral também, é muito importante, tá? Então, a definição de censuramento remoto. Quem pode ler aí para mim, por favor? Vamos lá, Marjorie? Eu posso ler. Sensoriamento remoto é um termo utilizado na área das ciências aplicadas que se refere à obtenção de imagens à distância, sobre a superfície terrestre. Estas imagens são adquiridas através de aparelhos denominados sensores remotos. Por sua vez, estes sensores ou câmeras mesmo ou são É câmaras? câmeras, é câmeras. Câmeras, tá. Câmeras são colocadas a bordo de aeronaves ou de satélites de sensoriamento remoto, também chamados de satélites observação da Terra. Muito bem. Então, essa é a definição de censuramento remoto, foi o que eu falei para vocês, né? Toda vez eu falo satélite, 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 igual eu falei naquela outra aula, mas o que a gente tem que entender é que o satélite é só o veículo, tá? Então, o satélite é como se fosse um ônibus, tá? Um carro que vai carregar lá os sensores. O importante é igual o drone, né? O drone, professor, vou comprar um drone e vou fazer topografia. Tá, você vai precisar dos sensores, tá? Ou das câmeras. Então, tem que ajustar o texto aí, né? Ter ciências explicadas, aqui está faltando alguma coisa, mas enfim, deu a margem, ele conseguiu entender. E eu acredito que vocês também. Então, o sensoramento remoto, ele utiliza o satélite, que é o transporte, para levar os sensores, que são o que realmente vai captar as imagens, tá? Então, quando eu compro um drone, não quer dizer que eu vou comprar um drone e já vou fazer topografia. Tem os sensores específicos para fazer topografia, tá? Tem as câmeras específicas para fazer topografia. Não é qualquer drone que faz topografia, tá? Você tem que ter, na verdade, você pode até utilizar vários tipos de drone, porque ele é só o que vai transportar o sensor. Não é qualquer sensor que vai fazer topografia. E é a mesma coisa com o sensoramento remoto, tá? Eu preciso colocar sensores. E vocês vão entender aqui, então, a diferença entre sensoramento remoto e aerofotogrametria, tá? É só em termos de um está no espaço e o outro está dentro da atmosfera, tá? Então você tem drone, avião e helicóptero, né? Fazendo essa levantamento aéreo, e você tem os satélites observando a Terra, chamado de sensoramento remoto, tá? Então é isso que define. Então, um sensor a bordo do satélite gera um produto de sensoramento remoto denominado de imagem. Então, aquilo que nós vimos lá era uma imagem, porque era de um satélite, de um sensor que está no satélite, tá? E ao passo que uma câmera aerofotográfica, foi o que eu falei para vocês, o levantamento aerofotográfico, que pode ser por drone, por avião, helicóptero, ele é a bordo de uma aeronave e gera um produto de sensoramento remoto denominado fotografia aérea.
Então, vocês precisam entender essa diferença. Nem toda imagem é uma fotografia aérea, tá? Então, às vezes, a gente olha a imagem e aí vai ter diferença, né? Porque o sensoramento remoto, por exemplo, depois eu vou mostrar para vocês, ele vai ter influência das nuvens. Quem já começou a fazer o trabalho aí, a gente viu isso na aula passada quando eu mostrei lá, né? Fiz o histórico da imagem de um município e aí pegou nuvem. O sensoramento remoto, ele vai pegar nuvem. Quando a gente faz fotografia aérea, é muito difícil pegar nuvem, até porque o voo normalmente é abaixo das nuvens, né? Só se tiver com neblina, alguma coisa do tipo, né? Que aí pode atrapalhar, mas quando está assim, nem faz o voo, tá? Então, a diferença aí entre sensoramento remoto e aerofotogrametria, tá? Bom, quais são as principais características das imagens? Então, agora a gente vai entrar em detalhe no sensoramento remoto, certo? Quando a gente fala de imagem, que é um produto advindo dos sensores que são transportados no satélite, não é isso? Tem 4 tipos de características que a gente precisa entender. Essas características aí, pessoal, é que vai orientar o a minha qualidade, né? Que vai definir, na verdade, orientar não, que vai definir a qualidade do meu trabalho e também a especificidade do meu projeto, tá? Então, o que é isso, Alan, que você está falando? Bom, a resolução espacial, a resolução temporal, a resolução espectral e resolução radiométrica, isso são conceitos importantes que vocês precisam aprender. Por quê? Vamos supor que você vai fazer um projeto, está trabalhando no governo federal, fez concurso, passou, está trabalhando no DENIT. E aí vocês vão fazer a supervisão, tá, de uma obra de rodovia. A primeira coisa que você... essa, para a economia, né, que está acontecendo muito dentro dos órgãos federais, para a economia no geral, né, do órgão, hoje você faz muito acompanhamento da obra por sensoramento remoto. E aí uma das coisas que você vai ter que saber é qual é a resolução espacial dessa imagem de satélite. Porque não é qualquer imagem que eu vou conseguir monitorar a obra, porque vai depender da resolução espacial. Uma outra coisa, qual é a resolução temporal desse satélite? O que isso quer dizer? A gente vai entrar em detalhes, mas se eu quero monitorar a obra, qual vai ser o prazo estabelecido no contrato que eu vou fazer para medir, fazer as medições, né? Quem está estagiando, quem já trabalhou, você sabe que o pagamento de quem executa a obra é atrelado às medições, certo? Então, na construção de rodovia, mesma coisa. Eu vou lá, o DENIT olha, faz a medição para ver o que foi colocado no projeto, se está sendo construído de fato, e a partir daí libera o pagamento, né? É assim que funciona. Então, na obra, quem não está estagiando, quem não está acostumado, quando se fala assim, vamos fazer a medição, é para verificar se está dentro do que foi combinado, qual o andamento da obra e se pode liberar o pagamento de quem está fazendo a obra ali, certo? Então, se eu trabalho no DENIT, eu vou te estabelecer qual é a minha periodicidade de medição. Eu vou medir o quê? De 15 em 15 dias? Eu vou medir uma vez por mês? Eu vou medir toda semana? Cada especificidade dessa do meu projeto vai me dar um tipo de imagem que eu vou precisar para trabalhar, entendeu? Então, por isso que é aquela mesma coisa. Qual é a melhor imagem para trabalhar? Depende do seu projeto. Não tem a melhor imagem. Ter uma imagem lá de alta resolução, né? Caraca, essa é muito boa para trabalhar. Beleza. E se o seu projeto for sobre o bioma Mata Atlântica, por exemplo? Uma imagem de alta resolução não vai te ajudar para você trabalhar com o bioma da Mata Atlântica, tá entendendo? Como ele é muito grande,
né, se espalha aí pelo Sudeste todo, e todo praticamente, quase, antigamente quase todo o litoral, né? Por falar nisso, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então eu sou formado também na área ambiental, né? Tenho graduação em gestão ambiental e pós em análise ambiental que eu fiz pela ENSE. Lá, até dou uma dica para vocês, existe uma escola gratuita, quase ninguém conhece, fica ali no pé de Santa Teresa, né? Ali perto da Lapa, ali pelo lado da Lapa, se chama ENSE, eu coloquei para vocês. É ENSE, Escola Nacional de Ciências e Estatística, tá? Então, quem gosta dessa área de estatística, de meio ambiente, lá tem pós gratuita. É só fazer uma prova, tá? É uma faculdade, na verdade, é uma escola vinculada ao IBGE, é uma escola pública que quase ninguém conhece. E é muito bom que fica perto da Lapa, né? Já dá para tu sair da pós ali e tomar um gelinho, né? Então eu fiz pós lá, tá? Eu fiz uma pós chamada Análise Ambiental e Gestão do Território, lá na ENSE. Para quem é de arquitetura, né, da engenharia também, é uma pós bacana, né? Então, se você gostar da área, depois vocês dão uma olhada no site lá. Escola Nacional de Ciências e Estatística, sempre tem, lá tem mestrado também, tá? Para quem quer fazer mestrado aí, virar professor futuramente, que eu acho uma maravilha, né? Alguém aí tem intenção de virar professor? Não, né? Alguém gosta aí, tem perfil? A Marjorie tem, né? Fala bastante, é comunicativa. Quer virar professora, não, Marjorie? Pra gente adulta, não. Pra gente adulta, não. Você vai trabalhar com as crianças? É, É. Ninguém quer ser professor, né, gente? Caraca, o professor tá acabando, cara. Por isso que lá em São Paulo já estão colocando inteligência artificial, né, para trabalhar. Não sei se vocês viram isso. Já tem, em alguma parte lá de educação de São Paulo, o governador lá colocou inteligência, vai colocar, né? Inteligência artificial. É sinistro, né? Eu queria saber, assim, depois eu vou dar uma olhada para entender mais como que ele vai fazer isso. Mas vai ter lá inteligência artificial. Você imagine, a criança já não aprende com o professor, imagine com inteligência artificial. O bom do professor, né, gente, é o seguinte, eu adoro. Ah, professor ganha mal, né? O pessoal fica falando essa história aí. Beleza, verdade. Pelo tempo que a gente estuda, pelo conhecimento que a gente tem, a gente deveria ganhar mais, certo? Para a gente ganhar um salário legal, a gente precisa trabalhar em vários lugares. Porém, tem uma grande vantagem de ser professor, pelo menos pelo meu ponto de vista, tá? Eu trabalhei como CLT em empresas tradicionais e não me habituei. A minha primeira demissão foi justamente porque ele falou: pô, você tem o perfil de currículo que a gente precisa, mas não se adaptou. Bom, por quê? Porque eu gosto de flexibilidade, não gosto de ser rígido, né? Eu tentei até ser militar na época e talvez eu não daria certo também como militar, né? Porque eu prezo muito pela flexibilidade e pelo tempo. Então, como professor, uma das vantagens é essa. Eu acho que, para mim, no meu ponto de vista, é a principal vantagem. Eu trabalho o dia que eu quero, a hora que eu quero. É, como assim, professor? Bom, quando chega nessa época agora de junho, por exemplo, nós estamos informando aos coordenadores qual é a nossa disponibilidade para trabalhar no semestre que vem. Então, se eu quiser semestre que vem trabalhar só quinta, eu só vou dar a minha quarta e quinta, certo? É claro que isso vai afetar diretamente na minha remuneração. Contudo, eu posso focar em outras coisas da minha vida, em outros projetos, na minha empresa, por exemplo. Posso focar em viajar, posso focar na minha família, enfim, depende do que eu quero, né? Então, eu acho uma das grandes vantagens de ser professor é essa. Hoje, com a pandemia, né, algumas empresas começaram a flexibilizar. Você ter trabalho home office, né? Você trabalhar só 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, já começou a melhorar um pouco.
né? Então, como professor, eu acho uma dessas grandes vantagens. E o salário de professor não é tão ruim assim. Você pode ver que a maioria dos professores aí, eles têm carro, o professor tem casa de praia, casa de veraneio, né? Petrópolis, Teresópolis, sei lá onde. Toda férias, a maioria dos professores estão viajando, é isso? Então, e outra coisa muito interessante, tem vaga sobrando. Cara, você vira professor, é muito difícil você ficar desempregado. Você formou, fez, igual vocês, estão formando em engenharia e arquitetura, vocês podem fazer uma complementação de docência, certo? Vocês fazendo isso, às vezes você pode dar aula de matemática, até para, igual você, Márcio, pode dar aula de matemática para criança. Ou fazer o mestrado e dar aula em faculdade, certo? Cara, tem vaga sobrando. O professor é muito difícil ficar desempregado, né? O que que depende muito, Matheus? E isso, não, eu estou falando só dos professores, né, Matheus, tradicionais. É claro que todas as profissões a gente tem lugar que paga muito bem, certo? É o que eu falo. Às vezes eu falo, será que tem como uma pessoa que trabalha como faxineira, que trabalha como serviços gerais, ganhar um salário de R$ 10.000? O que que vocês acham? Normalmente eu faço uma palestra, né, que é sobre isso, sobre orientação profissional, enfim. E aí eu pergunto, será que tem como uma faxineira ganhar um salário de R$ 10.000? O que que vocês acham, sim ou não? Dá para trabalhar bem ganhando com diária, né? O Matheus falou que não. Um não, trabalhando em vários lugares, trabalhando por Neymar. Aí, ó, o João chegou onde eu queria. É, dá para trabalhar em um lugar só, Guilherme, e ganhar R$ 10.000. Trabalhando por Neymar, ótimo, João. O Neymar tem dinheiro, não tem? E quem é o patrão do Neymar? Você acha que o patrão do Neymar tem dinheiro? Que atualmente o Neymar ainda está naquele time lá das Arábias, lá, acho que está ainda, né? Nem sei que ele nem acompanha mais no Al Hilal. Se o Neymar tem dinheiro, imagine o patrão dele. Agora você imagine, né? Imagine uma empregada doméstica trabalhando para esse cara lá, o sheik lá, o príncipe do Al Hilal, né? Imagine, lá tem ouro, tem diamantes, brilhantes. Cara, imagina, o cara mora num castelo. Quanto que deve ganhar uma empregada dele? Você tá entendendo? Então, assim, todas as profissões, como ele falou, o professor trabalhar no ITA, mas aí o professor no ITA, tá bom, ele tem que fazer faculdade e tal. Você pode trabalhar no Santo Agostinho, no Santo Inácio da vida, nesses colégios anglo-americano, né? Onde o professor tem que ser bilíngue, mas para você entrar lá, tem que ser o melhor. Então, o que eu falo para todo mundo, cara, se você vai fazer alguma coisa, faça o seu melhor. Não é puxar saco de ninguém, não, né? Tá aqui, tá fazendo mais, tá indo além do horário, tá fazendo mais do que é necessário. Eu faço isso em várias empresas e eu faço por mim, tá? Quando eu vejo que não está dando, igual agora, eu acabei de pedir para sair da presidência da CPA, né? Eu sou presidente da CPA na outra faculdade. Eu acabei de pedir para sair, porque não está dando, está me prejudicando. Eu estou entregando, eu sempre entrego mais do que o necessário, e quando eu vejo que não dá, eu saio, né? Então, muita gente tem, eu falo, eu dei uma palestra e o pessoal fica com medo de largar o emprego. Ai, professor, mas eu vou largar meu emprego. Cheguei a falar isso com vocês, né? Se vocês não estagiarem, tem que estagiar, cara, na área de engenharia e arquitetura. Pô, mas eu estou trabalhando aqui com salário de, porra, R$ 3.000. Eu vou largar para arrumar um estágio de 1.200, de 1.500. Cara, é o seu futuro. Se você não largar teu trabalho agora, você vai continuar com a experiência, o seu currículo, tudo nesse trabalho. O seu network, tudo vai ser nesse trabalho. Então, às vezes, você precisa dar um passo para trás para poder dar dois, três para frente, né? E para você chegar nesses lugares aí, no melhor lugar, ser empregada do Neymar, como é que você vai ter que fazer? Cara, tu vai ter que ser muito boa.
para quem vê você, indicar você. Não é ser puxa-saco, não é ser nada, mas para você chegar nos melhores lugares, é você dar o seu melhor sempre, né? Independente. Se tu acha que o lugar tá ruim, então sai, né? Foi o que eu falei já há algum tempo atrás com vocês. Então, existe sim possibilidade de professor ganhar muito bem. Tem professor que ganha 30, 40 mil reais por mês, tá? Esse professor tem que ser um dos melhores, certo? Então, o cara vai estudar fora, vai para Harvard, vai para Princeton, vai para Ohio, vai para alguma universidade, Sorbonne, Paris, né? Vai estudar fora, volta, né? Vai trabalhar numa faculdade Dom Bosco, por exemplo, que é uma das melhores do Brasil, FGV, por exemplo, né? Ou, mas eu vou dar aula igual a Margem, eu vou dar aula para criança. Você pode trabalhar no Santo Agostinho, no Santo Inácio, né? Imagine quanto que o Luciano Huck paga a escola do filho dele, né? Quanto que deve ser, quanto que o professor ganha lá, só pela responsabilidade de estar trabalhando com o filho de Luciano Huck, da Angélica, ou sei lá quem, certo? Então, assim, tem quase todas as profissões, eu não vou falar todo porque é uma palavra absoluta, né? A gente só tem certeza da morte, mas quase todas as profissões têm possibilidade de ganhar bem. É igual barbeiro. Aí teve um menino que falou: corta o cabelo, professor, na palestra. Eu sou barbeiro e tal. Pô, como é que o barbeiro vai ganhar esse valor todo? Eu falei: Neymar levou o barbeiro dele para lá, para a Copa do Mundo, lembra disso? Agora falando do Neymar, eu lembrei disso aí. Quanto que deve ganhar, né? O barbeiro do Neymar? Que esse cara corta cabelo só de celebridade. Quanto que ganha? Quantos cabeleireiros vocês já viram aí famoso? Cara que ficou rico, milionário, cortando cabelo de gente famosa. Mas por quê? Porque era o melhor no que faz, certo? Então, no começo, assim, é bem difícil a gente definir o que a gente quer. Eu só fui entender que eu gostaria de continuar sendo professor depois que eu tentei algumas coisas e tive que dar passo para trás, né? Então, esse agregar valor é entregar, no caso, Gabriel, é isso, é agregar valor no sentido de entregar mais do que o necessário, né? Se você vai entregar, né, alguma coisa para a pessoa, no caso, o seu trabalho, você não entregar só o que foi pedido, é sempre tentar ir além, né? Agregar valor àquilo que você está fazendo. Mas, pô, isso aí eu vou fazer mais, eu não sou pago para isso. Cara, a pessoa que tem esse discurso é uma pessoa que não vai chegar em lugar nenhum, porque você não tem que pensar que está sendo pago para aquilo, né? Isso é discurso de gente medíocre, no meu ponto de vista. O que você tem que fazer cara, dá para você fazer mais? Se der, você entrega mais. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, se eu estou fazendo mais, estou entregando, eu estou sendo visto. Eu só fui parar em alguns lugares porque eu sempre entreguei mais do que eu deveria, tá? Então, é o que eu falo para vocês. Tem gente que às vezes vai para trabalhar e tal. Aqui, muitos de vocês já fazem trabalho, né? Exato, sempre vale a pena. Isso, Jorge. Exato, né? E outra coisa, tem que estar entre os melhores, né? Se você, pô, quer ser o melhor arquiteto, cara, quem é um dos melhores aqui no Brasil? Porra, Escola do Oscar Niemeyer, irmão. Quem é os discípulos desse cara? Eu tenho que estar junto com esses caras, entendeu? Qual outro? Eu não conheço tanta gente assim da arquitetura, mas, pô, quem são os arquitetos tops do Brasil? Primeira coisa que eu tenho que fazer, aonde que tá eles? Eles estão aonde? Tem escritório aonde? Eu posso ser voluntário desses caras? Vou trabalhar de graça. Pô, irmão, imagine você trabalhar como voluntário do Oscar Niemeyer, dizendo aqui um exemplo na época, né? Você imagine, quem seria você hoje? Eu garanto para vocês que teve uma porrada de gente que queria ficar colado com o Oscar Niemeyer, pô, né? Porque o cara era um fenômeno. E você tá ali do lado, né? Um aprendizado enorme. Você podia estar de graça ali, só o que, né? Sem remuneração, só o que você aprende com ele hoje. Quem for discípulo de Oscar Niemeyer hoje é o que deve ser um dos melhores arquitetos que ganha mais no Brasil. Então, assim, vocês precisam. É bem difícil definir a área agora, né? Que vocês querem. Eu sei que vai ter um tempo ainda, mas quando você escolher e quando você tentar, vai para o melhor, tá?
Então, tenta ir para o lugar melhor, mesmo que seja de graça, mesmo que perca um pouco, porque na frente vai valer a pena, tá? Então, fica a dica aí para vocês. Voltando aqui para a nossa parte de resolução, certo? A resolução espacial, a temporal, a espectral e a radiométrica. A gente já falou praticamente de quase todas elas, né? Assim, ao decorrer das nossas aulas. Agora a gente vai detalhar o que significa cada uma delas, tá? Aqui são os sites onde eu posso fazer aquisição de imagem de satélite de forma gratuita. Na NASA, no INPE e na Embrapa, tá? São órgãos que você tem imagens gratuitas, tá? No INPE a gente consegue imagens do CIBERS e do Landsat, tá? Aqui na Embrapa é a mesma coisa, que na verdade a Embrapa ela pega a imagem tanto do INPE quanto da NASA, mas ela também organiza e tem tipo uma biblioteca com imagem. Hoje, praticamente os dois aqui, eles concentraram a imagem também lá na INDE, na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Por lá você consegue achar, mas aqui é a fonte original das imagens de satélite, tá? Então vocês conseguem pegar de graça. Agora a gente vai fazer um passeio aqui pelo histórico. Estou lendo aqui que o Guilherme escreveu. Sim, concordo, Guilherme, concordo. Tem gente que vai chamar de puxa-saco, né? Tem lugar que tu não pode chegar antes. É por isso que eu sempre, né, chegar cedo demais não é sinônimo de entregar mais. Exatamente, né? Por isso que eu prefiro trabalhar com flexibilidade, né, do que com ter que ir lá bater ponto, essas coisas, porque eu sempre gosto de entregar mais. Então, quando você coloca lá, porra, ter que bater ponto, igual antigamente, né, eu tenho uma faculdade que eu trabalhei que não era de ponto, aí começaram a botar ponto para os professores. Porra, não faz sentido, cara, professor bater ponto. Eu tenho que corrigir trabalho de vocês, tem que corrigir prova, corrigir aonde? Em casa. O professor sempre trabalhou home office, pô. Né? O professor, antes da pandemia, antes disso acontecer, o professor já é uma das profissões que sempre teve trabalho home office, pô. Então a gente trabalha aqui, igual agora, com vocês, dando aula, depois eu tenho que parar, eu tenho que planejar a aula, eu tenho que corrigir trabalho, eu tenho que corrigir prova, certo? Então, como é que eu vou bater ponto? Eu vou bater ponto, beleza. E na hora que eu estiver corrigindo trabalho em casa, então eu vou ter que, igual agora, na aula, nessa aula aí do dia 20, né? Dia 20, dia 19, né? Dia 19 para vocês, 20 pessoal de quinta, que eu praticamente já quero encerrar o conteúdo. O que que eu vou fazer? Eu vou me dedicar para corrigir o trabalho de vocês e lançar nota, certo? Por isso que eu pedi o trabalho para entregar até dia 13, porque aí na outra semana, dia 19, dia 20, eu vou me dedicar para corrigir, porque hoje eu tô sem outro tempo, né? Eu tenho que fazer, tipo assim, eu deixo para cuidar de coisas da Veiga no dia que eu trabalho na Veiga. Então, a quarta-feira minha pela manhã, eu acordo mais cedo, dou uma olhada no que eu tenho que fazer para vocês, né? Igual trabalho, essas coisas, ver os slides, isso aí. Depois, quando termina a aula, eu lanço algumas coisas no Canvas, pode olhar. Depois disso, eu paro de me dedicar à Veiga, porque eu tenho outras atividades, né? Então, Jorge, verdade. Eu comecei porque eu falei com vocês. Primeiro, eu lanço numa planilha de Excel. Eu tenho a nota lá, só que eu ainda não acabei de lançar. Porque depois, para lançar no sistema, a nota fica mais fácil, porque está em ordem alfabética e eu vou lançando tudo de uma vez, entendeu? Então eu olho e vou lançando na planilha de Excel. E até para controlar, porque depois no Excel lá fica mais fácil, né? Eu pego, vejo quem fez, quem não fez, eu pego lá, faço, já coloco, aplico uma fórmula, ele já vai me dar a nota de A4 geral de vocês. Então fica muito mais fácil. Lá no Canvas eu tenho que ficar jogando uma por uma, depois eu tenho que ficar procurando a nota para saber qual foi a nota de todo mundo. Então eu tenho que terminar ainda de preencher o Excel para lançar lá, tá? Mas eu garanto para você que todas as notas, eu vou tentar lançar no final de semana, mas
no dia 19, depois do dia 13, 19 e dia 20, é onde eu vou lançar a nota de todo mundo, tá bom? Que eu já são os dias que eu separei para fazer isso, que dá trabalho, né? Bom, então vamos dar uma passeada aqui pelos satélites, né? Pelas imagens de Landsat aqui. O Landsat foi praticamente o primeiro satélite mundial, é o primeiro satélite e com as câmeras, né, que começaram a fazer imagem do planeta. O Google Earth ele foi construído a partir dessas imagens de Landsat, né? Aquela ideia lá, quem já viu a série lá na Netflix que fala sobre isso, ele pega todas as imagens, né, de satélite que tinha disponível, e os caras são hacker e os caras entram no site entra na NASA, né, no banco de dados da NASA e rouba essas imagens de satélite. E aí eles formam um mosaico de imagens para poder fazer o que hoje é o Google Earth, né? Então essas imagens aqui de satélite, essa do Landsat, eles existem desde a década de 70, tá? E essa era a resolução da época. Olha aqui as imagens, né? Isso daqui eu acho que é Maricá, se eu não me engano, são as lagoas ali. Então, você tem uma imagem de resolução espacial de 30 por 30. O que isso quer dizer? O pixel, se eu começar a dar um zoom aqui, eu só consigo ver o objeto maior do que 900 metros quadrados, tá? Porque é 30 por 30 o tamanho do pixel. E aí, no pancromático, você consegue chegar a 15 por 15. E no termal, aqui é o Landsat 5, tá? Aqui já é o Landsat 7. Vocês pode ver que teve uma evolução em todos os sentidos, né? Praticamente evoluiu. É uma imagem de 8 bits, isso quer dizer 256 NC, quer dizer níveis de cinza. Caraca, professor, 256 níveis de cinza? Mas eu pensei que era só 50 tons de cinza, né? Não é isso, não. Lembrei do livro agora, né? Não é 50 tons de cinza o livro? Na verdade, a gente tem muito mais do que isso, né? Só essa imagem aqui de 8 bits, a gente vai ter mais de 16 bits, então são os binários aí, né? Igual memória de computador. A gente tem 256 níveis de cinza. Vocês vão ver como é que isso é importante no artigo que eu fiz comparando a imagem Landsat do Cibras. Essa resolução radiométrica aí foi a que mais deu diferença em termos de qualidade, né, na comparação das imagens. E a resolução temporal dela é 16 dias, então quer dizer que o satélite ele passa no mesmo local, igual que essa lagoa. Ele vai passar aqui, depois a próxima passagem que ele vai fazer é 16 dias depois, tá? Então essa é as resoluções espacial, espectral, radiométrica e temporal do Landsat 5 e do Landsat 7. Aqui estão os satélites, tá? E os sensores. Já o SPOT, ali o satélite Landsat é um satélite americano, tá? O SPOT, se eu não me engano, é um satélite francês. E aí a gente tem o SPOT 5, que aí vai cada sensor, né? Uma outra coisa interessante aqui, que é as bandas, tá vendo aqui, ó, resolução espectral, 7 bandas, e aqui já tem 8 bandas, chegando a 9 bandas. E o termal, gente, sensor termal, é aquele sensor termal que a gente vê em filme, né? Onde o cara aponta uma arma e vê a temperatura do corpo, né, da pessoa, e sabe que tem alguém ali atrás da parede. Esse sensor termal aqui é a mesma coisa, está lá no espaço e eles conseguem identificar pontos quentes. Por isso que aquela crise que teve na época lá do governo anterior sobre as queimadas na Amazônia, mas que estão dizendo que tem queimadas, não sei o quê, não sei o quê. Cara, o satélite tem um sensor termal que pega os focos de calor. Então, dá para monitorar do espaço, tá? Em tempo real e ver todos os focos de queimada lá na Amazônia. Se o INPE disse que teve aumento, claro que pode ter viés político por trás e tal, mas
tecnologia para dizer o quanto que foi queimado existe, né? Os sensores estão no satélite e possuem o termal, então consegue ver o ponto quente da Terra, tá? Não é nada fora do normal, é uma coisa que a gente consegue ver tranquilo. Então ficou mó crítica dizendo que não era, que não era, que não era, mas é muito simples para o INPE fazer um cálculo de quanto que foi queimado na Amazônia, tá? Não é tão difícil assim, não. E as bandas aqui que eu falei com vocês, que é aquela história do espectro, eu falei, já cheguei a dar uma introduzida na outra aula, que é igual à rádio. Lembra, eu fiz uma comparação com o canal da rádio. A gente tem lá a Rádio Mix, né, 102.1, se eu não me engano, e se eu botar 102.2, eu vou continuar escutando a Mix? Vai escutar chiado, é isso? É exatamente essas bandas aqui. Quanto maior for a quantidade de bandas, melhor é a resolução espectral do satélite, porque ele pega mais espectro. E não só a quantidade, mas também a largura da banda. É igual eu falei, imagine que eu tenho um sensor que vai pegar lá o canal da rádio 120, 121 e 122. Né? Um sensor só pega isso, ele vai juntar os 3 canais em um só. Quer dizer, o meu sinal vai ficar muito bom, porque, né, o 121 é bom, o 122 é médio, o 120 é médio. Eu junto os 3 num canal só. Então, isso faz com que fique melhor a minha resolução, tá? Aqui, o spot, a gente tem lá o spot com sensor HRG, HRS e o de vegetação. Então, o de vegetação, normalmente, ele vai estar dentro do espectro, dentro do infravermelho. Foi o que a gente tinha mencionado na aula passada. O vermelho, o canal vermelho e o canal infravermelho são os melhores para enxergar vegetação. Por isso que esse aqui tem um específico para vegetação, tá? E aí vocês podem ver aqui, olha lá, o de vegetação, olha a resolução espacial dela, 1 quilômetro. O pixel é de 1 por 1, cara. Muito grande. Por quê? O intuito dela é fazer monitoramento da vegetação, igual eu falei, da Mata Atlântica. Não adianta eu ter uma imagem igual aquela que eu mostrei de Arraial do Cabo para algum projeto, alguma coisa da Mata Atlântica, entendeu? Não faz sentido eu ter uma imagem com aquela alta resolução, certo? Então, aqui, ó, essa imagem do spot de vegetação, ela tem 1 quilômetro de resolução espacial. Mas olha a espectral dela, olha a temporal dela aqui embaixo, 24 horas. Quer dizer, eu consigo passar no mesmo ponto todo dia para monitorar alguma coisa, tá? Então, tem essa diferença, por isso que eu falei, cada imagem, né, de satélite aí vai estar de acordo com o que você está trabalhando no projeto, certo? Avançando aqui. Essa é uma imagem do spot, olha lá, na Patagônia e na Itália, né? Em Punta Campanella. Então, deixa eu baixar esse aqui, tá me incomodando. Essa é a imagem do spot do sensor HRS, tá? Tem algum modo de pôr visão infravermelho no Earth, o QGIS, a vegetação escondendo parcialmente para maior precisão de verificar a área construída. Ah, tá. Então, quem levantou a mão foi você mesmo, Guilherme? Então, não, foi você que levantou a mão? Tá, pode baixar aí. Se tem algum modo, né, de pôr no visão infravermelho no Google Earth? Não, no Earth não tem, não. Mas em alguns softwares de sensoriamento remoto, no QGIS também, bom, na época não dava. Hoje, talvez, eles já devem ter implementado algum plugin, alguma coisa no QGIS, tá? Para isso.
Porque o QGIS ele não é um software de sensoramento remoto, ele é um software de SIG. Então tem diferença. Mas o software de SIG, ele trabalha com sensoramento remoto também, tá? Igual o ArcGIS, ele tem um plugin lá para sensoramento remoto. Não dá para fazer tudo, mas você consegue fazer algumas análises. Agora, o Spring, o Ecognition, que são softwares já específicos para sensoramento remoto, aí você consegue fazer isso que você falou, tá? Oi, Vinícius. Para esse trabalho final, na aula de mapeamento de área de risco, a Viviane ela deu um pouco sobre como usar o QGIS. Aí eu fui lá no DataRio e achei alguns dados da região que eu fui fazendo. Aí eu montei os mapas pelo QGIS. Pode ser assim, não pode? Pode, claro. Tá. Você vai entregar até mais coisas do que realmente pediu, mas pode ser. Tá ok. Obrigado. Beleza? Bom, e aí, dando continuidade aqui, entendeu, Guilherme? Então é isso, né? Então você, no Google Earth, por que no Google Earth não dá? O Google Earth ele é só um software de visualização, né? Você não consegue, você vai, quando eu chegar mais para frente aqui, você vai entender essa sobreposição das camadas, né? No Google Earth, isso já está tudo pronto, você não consegue separar as camadas para colocar no infravermelho, para colocar no vermelho, no azul, né? Não dá, já está tudo montado lá. Por isso que, como eu falei, não pode usar para trabalhos acadêmicos, científicos, nem profissionais, tá? Não tem como, porque a gente não sabe. Agora, no software de sensoramento remoto, aí você consegue fazer isso aí que você mencionou, tá? Você consegue tirar, pegar com infravermelho e aí ver a vegetação e conseguir fazer análise só da parte urbana. Foi o artigo que eu fiz. Depois eu posso mostrar para vocês o artigo que eu fiz, que praticamente foi isso, né? Eu pedi para o software identificar as áreas urbanas, excluindo as áreas de vegetação. E aí ele tirou toda a vegetação. Aquele trabalho da minha amiga que eu falei também, né? Da Vânia, ela fez já ao contrário, ela queria pegar a vegetação. E aí, então, ela pegou o infravermelho, que é onde a resposta é maior. Vocês vão ver isso mais para frente. Tá? Aqui é um outro satélite, tá? Com outro sensor, que é o raster. Tá? Ele já tem o tamanho da cena 60 por 60, é o tamanho dessa cena aqui. A resolução espacial no visível, 15 metros. Então, tá vendo? Já caiu de 30 para 15. Os satélites vão evoluindo, vão melhorando a resolução espacial, que é o tamanho do pixel. Então, resolução espacial, tamanho do pixel. Resolução espectral, são os canais dentro do visível, né? Isso, verdade. É só para isso mesmo, é mais para pré-análise, né? Que o Earth serve, tá? Para trabalhos com mais qualidade, outras coisas assim, você não consegue, tá? Então, a resolução espectral, olha aqui, né? O visível, o infravermelho próximo, o infravermelho médio e o infravermelho térmico. Então, são esse satélite, ele carrega esses sensores que conseguem enxergar dentro desses espectros aqui. E a resolução radiométrica, que aí é de 256 níveis de cinza também, 8 bits. Né? A grande maioria dessa década de 70, 80 e até 90 trabalhava com 256 níveis de cinza. Depois a gente já vai para 16 bits, né? Que aí já vai dar 1258 níveis de cinza, eu acho. Né? E a resolução temporal desse é programada. Então, ele é um tipo de satélite que eu posso direcionar para onde eu quero. É aquela história que eu falei da órbita ponto. Né? Tem satélite que ele fica só girando na órbita ponto dele. Ele não sai dali. Agora, já a resolução, esse aqui, o Aster, ele é programado, porque ele tem motores que eu posso direcionar ele para onde eu quero. Tá? Então, hoje já tem muito satélite assim.
que pode ser controlado, né? Esse que o satélite aí que esse satélite que o Musk, né? Elon Musk colocou lá da Starlink. Eu acho que todos eles podem ser movidos, né? Tem até gente da teoria da conspiração que diz que essa quantidade de satélites toda aí que ele colocou é para proteger da Terra, proteger a Terra, né? É proteger a Terra de impacto de meteoro. Que tem uma previsão aí de um meteoro grande que está vindo para a Terra e tal, e esse seria uma das maneiras de proteger, colocar um monte de satélite lá e jogar em direção satélite com bomba, sei lá o quê. Enfim, é o pessoal da teoria da conspiração, né? Contudo, não sei se vocês viram, mas tem vários milionários no mundo construindo bunker. Vocês viram isso? Até aquele cara aqui esse influenciador agora, o Marçal, né? O Marçal falou que vai construir o bunker dele também, né? Eu não, vou construir meu bunker também, porque esses caras sabem de alguma coisa que a gente não sabe, né? Então eles estão fazendo bunker, né? O que está acontecendo? Então, assim, e aí então tem várias coisas, né? Tá rindo, Luiz? Pode ser a Terceira Guerra Mundial, né? Que pode acontecer, guerra nuclear. Caiu um meteoro lá em Portugal e na Espanha, olha aí. Será que era esse que estava sendo previsto? E aí, né, era o maior e ficou menor por causa da atmosfera, né? Enfim, tem a mudança do eixo magnético da Terra, né, que a gente viu lá, lembra, lá naquela aula que a gente falou de Rumi Azimuth, que eu passei aquele vídeo do Nerdologia, e a gente sabe que tem a anomalia do Atlântico Sul, certo? Então, pode ser que agora, nesse nosso período de vida, que ocorra a inversão dos polos magnéticos, né? E aí essa inversão dos polos traz uma série de problemas aqui para a gente. Comunicação, esquece, vai ficar todo mundo sem comunicação, sem internet durante um bom período, né? Mas o universo também é afetado, né, Jorge? Então, assim, tem essas teorias aí, por isso que o Elon Musk está jogando lá um monte de satélites, né? Enfim, cada um... O cara aproveita qualquer coisa para falar, certo? A verdade é que a gente não sabe de porcaria nenhuma. A gente vai ser o último a saber. Quando acontecer, é cada um por si e se vira aí. Mas eu acho que eu vou montar minha mochila do fim do mundo também, igual no Simpsons. Deixar minha mochila do fim do mundo montada, né, com um canivete, umas comidas enlatadas, comprar lata de atum, de sardinha, né? Vai que já estou ali preparado, né? Um homem preparado vale por dois, não é isso? Bom, então, dando continuidade aqui, né? Esse satélite aqui, o Cibers, é o satélite brasileiro, tá? Cibers é satélite sino-brasileiro, que na verdade é da China e do Brasil, né? O Brasil e a China têm uma comparação, tá? A China e o Brasil têm um acordo de satélite, tá? Que é esse Cibers. Aqui está um 1.2, só que está muito mais evoluído do que isso. Isso aqui está bem antigo. O Cibers já está bem mais evoluído, se eu não me engano, já está no 10, tá? 7, 10, alguma coisa assim. Isso aqui a gente está pegando o histórico, então já evoluiu muito. Mas na época foi bacana, o Brasil conseguiu uma imagem de 20 metros de resolução espacial, então tinha um pixel de 20 por 20, enquanto a NASA tinha um de 30 por 30, a gente tinha um de 20 por 20, né? Melhor do que o americano. Sendo que todas as outras de resolução era pior do que a do Landsat, né? Então, mesmo o Landsat aqui tendo uma resolução de 20 por 20 e o Landsat 30 por 30, quando você comparava a resolução radiométrica, a resolução temporal, a resolução espectral, o Landsat era melhor, né? Não é à toa que é a imagem que está no Google por completo lá. Então, a mesma coisa que são vários sensores, o CCD,
o IR-MSS e o WFI, FI, né? Wi-Fi aqui. Então, esse satélite, esse sensor, cada um tem uma especificidade, né? Para tu ver aqui, 20 metros, 80 metros, 260 quilômetros. Então, já é uma imagem que é voltada para a vegetação, igual eu falei, né? Estuda mais no campo geral. Porém, é vegetação, meteorológico, tá? Normalmente são esses satélites maiores aqui. E aí você tem uma resolução temporal menor, porque como a imagem é bem grande, você passa naquele ponto ali em menos tempo, né? O satélite consegue dar a volta no planeta mais rápido, certo? Já os outros satélites com uma resolução espacial de mais qualidade, ele normalmente demora, tá vendo aqui, 26 dias para voltar ali ao mesmo ponto. E a resolução espectral dele lá, olha aqui, tá vendo? Aqui são a faixa do espectro, que eu falei para vocês que é igual a onda, o rádio, né? Tá vendo? Esse espectro aqui, ó, o sensor que está lá, ele vai do 0,52 até o 0,59. Então, tudo que está dentro desse espectro, ele consegue pegar. Foi para 51, já era, não pega. Então, quanto melhor o sensor que pega o espectro, melhor vai ser a imagem. Olha aqui essa imagem do Cibers, lá de Ribeirão Preto, em São Paulo. Vocês conseguem identificar aí alguma coisa nessa imagem? Essa imagem tem 20 por 20 o tamanho do pixel. Alguém consegue identificar alguma coisa aí? O que são essas... O que é essa bola aqui, por exemplo? Alguém sabe o que é isso? O que seria esse círculo aqui, ó? Alguém tem uma ideia do que seja? Vou pegar um copo d'água aqui. Extraterrestre de Marjorie, essa foi boa. Caixa d'água, uma praça, estádio de futebol. As linhas são rodovias. Uma pergunta, né? Muito bem, Guilherme. Guilherme aí chegou perto, né? Isso daqui é aquele sistema de irrigação. Tá? O Guilherme está tentando lembrar aí. Isso é aquele sistema de irrigação. Aqui está mais escuro porque é mais úmido. Então, né, o verde, quanto o verde mais claro, quer dizer que está mais seco. E o verde mais escuro quer dizer que está mais úmido. Então, ali... por isso que você sabe, né, Guilherme? Muito bem, tá vendo como é que faz diferença? Então, esse círculo aqui são círculos de irrigação, tá? Ribeirão Preto é uma área agrícola, isso aqui é tudo área agrícola, e aqui o rosa, né, já dá para saber, solo exposto. Quanto mais clarinho assim, mais exposto está o solo, tá? Agora, isso aqui escuro, vocês já sabem, né? Esse é um rio, não é isso? Ele é um rio. Agora eu quero saber, igualzinho naquela imagem de sensoramento remoto, nem lembrava, né, o nome, igualzinho naquela imagem lá que a gente viu, para onde que esse rio está descendo, correndo, né? Ele está para cá, nessa parte de baixo, ele está vindo de cima para baixo ou ele está indo de baixo para cima? Vocês conseguem identificar aí? Por exemplo, se eu tiver que fazer... Por que está perguntando isso, né, professor? A gente pode fazer uma represa igual esse lago aqui, certo? Fazenda, com certeza aqui é uma fazenda que ela represou, aqui são os galpões, tá vendo? Isso aqui tem algum galpão aqui, ó. Então, essa fazenda aqui, ela represou a água para formar esse lago. Se eu quisesse represar aqui para formar um lago, onde que eu teria que represar?
Parte de baixo ou a parte de cima? De cima para baixo, o Guilherme, e o Luiz Gabriel, eu acho que é de baixo para cima. Mas já tem duas, eu vou perguntar por quê, né? Não está conseguindo identificar, né? O Guilherme e o João, por causa do deságue dos outros. O Luiz Gabriel acha que é de baixo para cima, né? Muito bem, Luiz Gabriel. Fez uma análise boa, né? Daqui de baixo para cima que o rio está correndo, né? Isso aí. Tá certo. Porque, olha aqui, ó. Olha os outros rios aqui, olha o deságue dos afluentes. Olha lá, tá vendo? Ele foi bem sagaz, ó. Isso aqui são os afluentes. Olha aqui, ó. Outro riozinho aqui, ó. Olha como que eles estão desaguando, tá vendo? Isso aqui é a mesma coisa. O cara represou aqui, ó. A água vem aqui, ele foi represou nesse ponto aqui, por isso que acumulou essa água aqui. E daqui, ó, vem para cá, né? Na verdade, esse verde aqui, ó, que tem mais vegetação aqui. Tá vendo? Pela direção dos afluentes, eu consigo saber para onde o rio está indo, tá? Então, tá vendo? Numa imagem de satélite aqui, a gente já consegue fazer várias análises, ok? Essa parte aqui, normalmente, tá, ó, rosinha aqui, isso pode ser construção urbana, tá? Claro que não dá para ver com detalhe. Isso é solo exposto, né? Essa rosa aqui é solo exposto. Aqui a gente vê algumas curvas de nível que é para plantação, né? Então, isso aqui são os terraceamentos, né? Para plantação, certo? E toda essa área que está escura aqui, ó, é solo exposto, mas é um solo que está úmido, certo? Beleza? Então, uma imagem de satélite aqui, tá vendo a nuvem, ó? Aqui a gente tem uma nuvem aqui, tá vendo? Olha como é que a nuvem faz. E a nuvem, ela faz sombra, viu? Porque, como eu falei, o sensor, ele é passivo. O sensor que está aqui, ele é diferente do radar. O radar, ele é um sensor ativo, né? Ele penetra na nuvem, ele passa pela nuvem, vai até o solo. Já o sensor, esses sensores que trabalham dentro da faixa do espectro, dentro do visível, ele é passivo, então ele só recebe a luz do sol. Então, como o sol bate na nuvem e reflete, ele capta a nuvem, entendeu? Então, o lugar que tem muita nuvem, você não consegue ver o que tem embaixo. Tem que usar um radar para poder conseguir ver, tá? É isso que eu tinha falado naquela aula passada. Estou repetindo aqui agora. O Íconos, tá? Um outro satélite, esse eu acho que é americano também. Esse satélite, ele já tem a resolução espacial dele de 1 metro. Olha aí, a gente saiu de 20 metros do Cibers para 1 metro no Íconos, tá? A pancromática e na multiespectral, que são vários espectros, é de 4 metros. Então, a gente já tem aí 1 metro, quer dizer, a gente consegue enxergar um objeto de 1 por 1 no solo, né? A resolução espectral, aqui está lá, ó, tá vendo? O azul vai de 45 a 52, o verde vai de 52 a 60. Essa pancromática aqui, de 1 metro, olha só, a resolução espectral dela. Por que ela é pancromática? Que ela pega desde o 45 até o 90. Tá? Ela pega todos os espectros aqui, o azul, o verde e o vermelho. Pega isso aqui tudo, até o infravermelho, que é esse daqui. A resolução radiométrica dela, olha lá, a gente tinha resolução de 8 bits. Agora a gente vai para 11 bits. Isso vai dar 2048 níveis de cinza.
Professor, era só 50 tons de cinza, agora já tem 2.000, né? Certo? Olha lá, 2.048 níveis de cinza. E a resolução temporal dele, 3 dias, tá? Esse ícones. Esse ícones é aquela imagem de arraial que eu mostrei para vocês. A gente consegue enxergar aqui, pode ver que dá para ver carro, né? Dá para ver uns veículos aqui. Porque o pixel é de 1 por 1. A moto você não vai conseguir ver, porque a moto, né, não vai estar dentro de um pixel de 1 por 1, mas carro você consegue ver, né? Você pode ver que em Arraial aqui tem muitos. Essa imagem foi tirada no período que a praia está vazia, né? Está deserto, tem ninguém. Porque normalmente 1 por 1 você também nem consegue ver as pessoas, né? Depende da. Só que se tivesse gente, daria para ver aqui alguma coisa. E foi tirado numa época que estava vazia aqui em Arraial, tá? Pro, você tinha comentado no início sobre a questão das nuvens. É, é essas imagens desses satélites não saem em nuvem mais ou saem? Sai nuvem. Sai nuvem. Só que por que Sim. que a gente vê assim em nuvem? Porque existe um tratamento, tá? Existe Ah, uma tá. análise, igual essa de Arraial. Pô, não tem nenhuma nuvem aqui em Arraial? Claro que tem uma nuvenzinha aqui no mar. Dentro das imagens que a gente tem disponível, certo? O pessoal que trabalha igual agora, que está tudo nublado, tá horrível para imagem de satélite. Se acontece alguma coisa, igual uma tragédia lá no sul, sei lá, alguma coisa assim, como está com muita nuvem, não vai dar para ver nada. Então, mas amanhã, aí tem um período, por exemplo, período da manhã. Normalmente, período da manhã é igual esse aqui. Essa foto de Arraial tá limpinha porque esse aqui deve ser bem cedo, quando não tem ninguém na praia e quando tem poucas nuvens. Porque as nuvens, né, é formada através da evaporação e a evapotranspiração. Então, quando o sol aquece a água e aquece as plantas, né, sobe as partículas e forma as nuvens. Então, à tarde sempre tem mais nuvens do que pela manhã. Então, a maioria das imagens são captadas pela manhã. E aí fica um banco de imagens, Marjorie, lá nas empresas. Quando você vai comprar uma, vamos lá, vamos para a parte prática, Marjorie. Imagine agora Uhum. que você está trabalhando em alguma empresa e precisa comprar uma imagem de satélite de um terreno lá em Minas Gerais. Você vai construir um condomínio lá, um bairro planejado. Aí tu pede a Certo. imagem de satélite. Aí tu fala assim, ó, eu quero a imagem de da data de hoje, por exemplo, 5 de junho de 2024. O cara ele vai lá olhar no banco de imagens que ele tem e ele vai te falar, ó, a imagem de 5 de junho de 2024, ela tá com muita nuvem. Eu tenho aqui a do dia 4 de ontem, entendeu? Ele vai te Entendi. dar. Aí por isso que a gente, quando vê as imagens do Google, a maioria a gente vê sem nuvem. Porque aqui tá. E aí você vê que as datas são todas diferentes uma da outra. Não sei se vocês já perceberam no Google, quando você bota em cima de uma imagem, se você passar um pouquinho para baixo, aí a data muda na imagem de Uhum. baixo ou na imagem do lado. É porque aquilo dali é um mosaico com várias imagens que foi feita uma seleção de onde não tem nuvem, tá? Por isso que a gente não vê nuvem. Às vezes fica Essas até um recorte de uma cor diferente. Isso, às vezes tem até diferente, porque depende da irradiação, né? Do sol, o dia Uhum. o sol está mais forte, menos forte, aí da reflectância, tem um monte de coisa que pode influenciar. A qualidade da imagem, às vezes o satélite é diferente, no Google tem vários satélites diferentes, né? Ele usa, Sim. desses satélites que eu falei aqui para vocês, no Google tem todas as imagens. Da onde que ele pega a imagem que está sem nuvem, ele vai colocando. De sensor diferente, de satélite diferente, data diferente, tá? Então, por isso É, que aqui a gente não vê nuvem. Essa imagem ela foi selecionada para não, porque tem poucas nuvens. Pode uhum. falar, mas Não, eu queria dizer que no trabalho que a gente fez, que a gente está fazendo, no caso, é, tinha algumas imagens que tinha nuvem, então a gente tinha que procurar uma de 2004 que não tivesse nuvem. Aí eu exatamente. queria entender se. Porque tá tão perfeita a imagem do ícones, né? Que aí nem parece que para captura as nuvens também.
Mas é por conta da situação, né? Do tempo, do clima, no caso. Isso, porque essa imagem ali já foi selecionada no banco como uma imagem boa que não tinha nuvem, entendeu? Mas o ícones ele pega nuvens também, tá? Pode ver que aqui, ó, aparece aqui no mar. O cara olhou lá várias datas, né? Eu nem sei qual é a data dessa imagem aqui, mas ele olhou e viu, pô, essa aqui tá boa, é aqui, ó. Poxa, não tem nuvem nenhuma e tal. Só uma nuvenzinha aqui no mar que não vai atrapalhar em nada. Essa aqui tá um produto perfeito para vender, né? E aí o cara vai, pega e bota lá no banco de dados dele para vender, tá? E aí, quando você for comprar para fazer alguma coisa aqui em Arraial, por exemplo, você vai ter uma imagem dessa, beleza? É assim que Show, funciona. perfeito. Obrigada. Ô, Guilherme, o que que é esse HARP, esse HARP aqui? O que que é isso, cara? Se eu usar um Rapper da vida e satélite, você vê tudo. Oi, professor. É uma, se não me engano, uma estação meteorológica dos Estados Unidos, bem entre aspas, né? Que ela, antigamente diziam que podia mudar o clima e era teoria da conspiração. Hoje em dia já está comprovado que eles realmente alteram. Até no próprio site deles tá lá isso. Então, e aí consegue ter uma visualização muito forte do território. Até Entendi, mesmo com alguns poucos metros assim dentro do solo. entendi. Tá, eu não conheço não. Depois dá uma olhada. Depois É vou dar uma bem pesquisada. interessante. Sim, sim. Tem, cara, assim, hoje a gente consegue. Eu vou dar uma pesquisada aqui, né? Tem uma reportagem no BBC. Depois eu dou uma olhada aqui com calma. Hoje, cara, é muito difícil você ficar escondido, né? A polícia só não acha as pessoas porque não quer. Essa é a verdade. Porque com rede social, com câmera espalhada, reconhecimento facial, imagem de satélite, cara, o que tem de coisas para encontrar uma pessoa é assim, é só a pessoa pesquisar mesmo que usar essas ferramentas que consegue. Tá? Tem um custo para isso, né? Mas, igual aqui, se eu pegar o nome de vocês completo e jogar no Google, eu já consigo achar várias informações de vocês, né? Por isso que esses golpistas hoje conseguem dar golpe com mais facilidade, porque tu posta quase tudo na rede social. Teu nome está disponível lá, né? Tem uma porrada de informação tua em vários sites, você fica preenchendo cadastro em várias coisas. Cara, é muito fácil achar a pessoa, né? Para poder a pessoa não ser encontrada, tem que ser tipo invisível já desde criança, tipo não tirar documento, né? Tipo, tem um filme que mostra isso, né? Um cara que não tinha documento. Aquele professor, né? Não é isso? Da Casa de Papel, né? Ele não tinha documento, não tinha nada, não era isso? Estou tentando lembrar aqui, né? Mas é isso. Hoje, com satélite, com essas paradas, você acha tudo, né? Bom, agora saímos dos sensores passivos e entramos nos sensores ativos, que é o radar que eu falei. Com o radar, a coisa já muda de figura. Olha essa imagem de radar aqui, cara, essa preta e branca do Rio de Janeiro. Isso é Rio de Janeiro, né, gente? Tá dando para reconhecer, não dá? Que era do Rio de Janeiro essa daí? Todo mundo tá vendo que é o Rio de Janeiro? Centro, Luiz? Não. Isso aqui é Lagoa Rodrigo de Freitas, olha aqui, ó. Essa é Zona Sul. Aqui tá a Lagoa Rodrigo de Freitas, tá? Né? Praia de Ipanema, Praia de Copacabana. Aí vai Flamengo, né? Que tá a Urca aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a Urca. O centro nem aparece aqui, né? Isso é a imagem da Zona Sul ali. Isso aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, né?
canal aqui do Jardim de Alá, ó, tá vendo? Bom, a imagem de radar, ela é bem diferente da imagem de satélite, tá? Porque essa resolução é bem diferente, o espectro é diferente, já é o sensor que emite, né, uma frequência. Então, ele capta essa resposta e é bem mais difícil fazer a interpretação de imagens de radar do que dos sensores passivos, tá? Porque a gente está acostumado a enxergar dentro do espectro do visível, que nossos olhos, né, ali estão acostumados a enxergar as cores primárias, né, a luz ali. Já o radar, ele funciona de maneira diferente. Então, a frequência dele de onda é diferente, ele penetra no solo, o radar dá para ver várias informações, né, do solo. Não tem nuvem, então para o radar não tem nuvem porque ele consegue penetrar as nuvens, não tem problema. Aqui tem um radar SAT, tá? E o RS, tá? O 1 e o 2. Então olha a resolução espacial dela, de 9 a 100 metros. A do RS, 25 metros. A resolução espectral, um está na banda C, né? Banda C. Comprimento de onda, já entra outra variável aí, que não tinha lá. Comprimento de onda, porque é a onda que o radar vai emitir, né? Você pode ver que está ali entre 5, né? 5,7, 5,6 centímetros é a frequência de onda lá. Em 53 GHz e 53 GHz também a onda, e a resolução temporal do RadarSat 24 dias e do RS programado. Tá? Então, o RadarSat ele foi muito utilizado aqui em vários projetos no Brasil. Tem vários artigos, um monte de coisa falando sobre esse satélite, o RadarSat. Tá? O Brasil ele foi todo levantado por meio de radar, tá? No projeto Radam Brasil, onde fez o mapeamento do solo brasileiro, claro, numa escala pequena, né? É do Brasil, imagina, o Brasil é gigantesco, né, gente? Você tem noção, a distância entre o Oiapoque e o Chuí é maior do que a distância do Rio de Janeiro para a África, né? Então, nosso país ele é maior do que você sair daqui para outro país, né? Você atravessar o país é mais distante do que você ir para outro país, olha só, para a África ainda, né? Do outro lado do Atlântico. Então, o Brasil é muito grande. Quando você pega um projeto desse de radar para o Brasil inteiro, vai ter uma escala pequena, tá? Então, o projeto de radar aí, o Radam, ele mapeou o Brasil inteiro, ficou alguns buracos na Amazônia. Eu não sei por quê, cara. A Amazônia é um mistério. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui essa parada do Radam, para vocês terem uma ideia. Ó, mapeamento do Radam. Vamos ver aqui. Tinha um buraco. Quer ver? Calma aí, rapidinho. Acho que é vazio cartográfico do Brasil. Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo achar o mapa. Eu vou pegar aqui para vocês. Vou botar a imagem aí.
Tá vendo? É divisão do vazio cartográfico, tá? Então, olha aí, ó. Essa parte verde aqui da Amazônia, tá? Não tem carta topográfica. Não tem. Tanto essa parte aqui quanto essa parte aqui do Pará, ó. Aí eu te pergunto, por que não tem? Né? E, e né, porque tem a história lá de Ratanabá, vocês já ouviram falar dessa história? Não está compartilhado, não? Calma aí, então. Aí, agora foi, né? Pronto. Aí, tá aí. O vazio cartográfico, tá? Essa é mais que eu peguei do G1 aí, mas tem um outro mais detalhado. E, quer dizer, tem uma parte da Amazônia que não tem carta topográfica, que não tem quase nada. E tem várias histórias, né? Dizem que tem uma cidade lá, que é Ratanabá, não sei se vocês... não sei se vocês já ouviram lá dessa cidade que tem lá na Amazônia, uma cidade embaixo da floresta. Aí isso daí, esse vazio cartográfico, o pessoal fala que é por causa de tecnologia, que não tem e tal. E aí cada um vai já cria um monte de especulação, né? O pessoal fala, por isso que não tem imagem, porque tem Ratanabá lá embaixo, por isso que o radar não pegou, por isso que o radar não sei o quê, enfim. É um monte de história, porque aquilo, para contar história, é só deixar de fazer alguma coisa que rapidinho, né, já aparece alguma história, né? É. Então, eu não sei, né? O que falam é Ratanabá, disse que tem uma cidade lá, aí o pessoal está estudando, mas não sabe ao certo. Eu não sei. Eu estou falando só que eu vi também na internet, mas não sei, né? O vazio é onde está o verde escuro, tá? O verde escuro, esses quadradinhos escuros, e o azul também. Então, onde estão esses quadrados aqui, são áreas de vazio cartográfico, que não tem informação cartográfica dessas áreas, tá? É isso que eu estou falando. Bom, e aí na Amazônia é um mistério, né? Então, lá, as árvores, ela dificulta até o radar, para vocês terem uma ideia. Tá? Porque como as árvores são altas, o radar ele tem um limite de profundidade. Então, as árvores são altas e dificulta você penetrar no solo para estudar. Tanto que há pouco tempo aí que descobriram que lá na Amazônia também tem tipo um aquífero, né? Porque agora já tem estudo que já tem radar que consegue penetrar lá, passar pela vegetação e tal. Aí descobriram que lá também tem um aquífero gigante, é um aquífero lá de Santarém, se eu não me engano, está em Santarém, né? Exato, Marjorie, é uma área muito grande sem informação cartográfica, né? E assim, por que que não tem? Será que é porque é difícil mesmo ou porque não quer ter? Ou porque tem e não quer divulgar para a população, né? Tem aí você vai depender do teu ponto de vista, né? O que que você acha? Cada um vai na sua crença e no que acredita. Bom, mas olha aí, voltando ao slide aqui, olha o satélite, né? Como é que está evoluindo, né? Hoje você tem que é chamado de femtosatélites, né? Olha o tamanho disso daqui, né? Satélites agora têm nanotecnologia. Satélites, né, são bem pequenos, já são uma realidade aí que já vai ser lançada no mercado. Então, né, se está sendo lançado no mercado, você imagina que a NASA já tem, né, uma coisa bem mais evoluída. Então, você tem satélites aí que é chamados, né, de nanosatélites que você consegue rapidamente estar colocando ele no espaço, né, tanto no espaço quanto dentro da própria atmosfera, né, esses femtosatélites, né? Bom, e aí a gente chega aqui na questão do espectro, certo? A gente chega aqui na parte do espectro. Olha aí o que a gente enxerga, né? As cores. Como é que a gente enxerga as cores? Certo?
Vocês conseguem entender ali agora o que é o espectro? Beleza? Então, olha lá. Como é que é a incidência do Sol? Né? A luz do Sol. Por isso que quem usa camisa preta, né, sente mais calor quando está no sol do que outras pessoas. Porque o preto, ele absorve luz, certo? E por isso que quando a gente vai para a praia, normalmente as meninas que gostam, as meninas que gostam de pegar uma corzinha, né, de fazer uma marquinha lá do biquíni e tal. Por que na praia fica mais marcado do que na piscina? Porque, na verdade, a areia da praia, ela reflete a luz. Então, além de você receber a luz do sol direto, você ainda tem a reflectância da areia. Então, uma dica em casa, quando você quiser pegar uma corzinha melhor, use um pano branco, tá? Para você deitar na piscina. Compra canga branca. Isso vai ajudar. Não é à toa que lá nos Estados Unidos, né, você vê aquelas mulheres com aquela parada prateada segurando, né, para incidir sobre ela. É exatamente aquilo, né? Aquela parada placa, daquelas, enfim, elas usam aquele negócio prateado, né, como se fosse um protetor de vidro de carro que o pessoal coloca no carro para também diminuir o calor no carro, né? Exatamente isso. Como tem essa reflectância lá nos Estados Unidos, as mulheres usam para poder se queimar. Aqui a gente usa para o carro ficar mais fresco e a praia vai queimar mais do que a piscina exatamente por isso, pela reflectância que tem a cor branca, certo? E aí tem várias histórias, né? Esse negócio de cor aí, eu gosto muito desse estudo do universo e tal. E aí o pessoal gosta muito de usar branco, usar branco, usar branco. Só que se você pegar o que o branco faz, né? O branco, por exemplo, morte. Qual é a cor da morte? O preto ou o branco? O que vocês acham? Qual é a cor que está mais vinculada à morte? O preto ou o branco? Qual a opinião de vocês? Caraca, todo mundo botou o preto. Mas, normalmente, quando a gente vê um espírito, alguma coisa assim, é com um pano branco, né? É o branco. O pessoal vai no enterro de preto, né? Mas a gente já começou a atrelar a cor preto à morte, né? O que acontece, né? Se você for pegar na história, o branco, ele reflete a luz, certo? E a gente sabe que a luz é vida. E o preto, ele absorve a luz. Então, a luz absorve energia. Então, tem algumas, né, estudo que mostra que, na verdade, o preto é o que tem mais energia. E o branco seria a morte, porque o branco não absorve luz, ele reflete a luz. E luz é vida, né? Então, por ele estar refletindo, você não absorve a luz. Enfim, são histórias aí, né? Depende, a morte é preta, né? Então, exato, né? Enfim, só para a gente brincar aqui em relação a essa absorção. E olha aqui, ó, a folha, tá vendo? Aqui é a reflectância. Aqui é o gráfico representando o Sol incidindo sobre uma folha. E aí eu pergunto a vocês, olha lá, se eu quiser enxergar melhor a vegetação, qual é o comprimento de onda que eu tenho que valorizar no meu trabalho? Observando aí essa imagem, esse slide, qual seria? Eu estou fazendo um trabalho sobre vegetação, sobre floresta, Mata Atlântica, Amazônia, sei lá o quê, e eu preciso enxergar muito bem a vegetação. Qual seria o canal, né, que é o comprimento de onda que eu tenho que valorizar? O que vocês acham aí? Guilherme colocou o R ou o IR. E vocês
Pessoal aí, o que vocês acham? A pergunta é: você tem que fazer um trabalho sobre vegetação, tá? E aí você tem aqui, ó, a incidência da luz sobre a folha, que é a vegetação. Imagine que você vai trabalhar numa fazenda, e aí você precisa ter uma resposta, ver em qual comprimento de onda o verde reflete mais. Eu preciso entender o verde. Aí eu trabalharia em qual comprimento de onda? Essa é a pergunta. No azul, no verde, no vermelho ou no infravermelho? Gabriel botou no verde. Jorge também verde, green, né? É, a grande maioria foi no verde. Porém, contudo, seria o infravermelho, né? O IR. Olha lá, olha a onda, gente, tá? Isso aqui, ó, no azul, ok? A reflectância no azul. Olha aqui, ó. Essa linha aqui de baixo é o solo. Aqui, ó, solo, linha C, essa aqui de baixo. A linha B, tá? A linha B é vegetação seca. Aqui, ó, seca. E essa linha aqui de cima, a linha A, é vegetação verde, tá? Leitura de gráfico. Aqui é a reflectância, aqui é o comprimento de onda. Aonde a vegetação verde reflete melhor? No IR. Olha aqui, ó. Olha a onda lá onde está em cima. Está lá em cima. O melhor para ver a vegetação é no infravermelho. Quando eu estou no infravermelho, no canal de comprimento de onda infravermelho, é onde o verde mais reflete, tá? O pessoal se engana para colocar no verde. Quando você coloca a vegetação, o que, que vai acontecer? Se eu colocar a vegetação no canal verde, a vegetação vai ficar verde, visível. Ela vai até aparecer e vai ficar verde do jeito que a gente enxerga. Se eu colocar a vegetação no infravermelho, vai acontecer isso aqui, ó. Olha só. Eu vou adiantar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso é Ubatuba, tá? Olha o que eu fiz com o canal 4, que é o canal do infravermelho. Olha lá o que aconteceu com a vegetação. Tá vendo? Ela ficou laranja. Mas aqui eu consigo diferenciar melhor a vegetação de outras áreas. Diferente do verde. Olha aqui, ó. Aqui é o verde. Eu coloquei o canal 4 no verde. Olha aqui, o canal 4 no verde. Olha aqui, ó, tá vendo? Tem uns detalhes aqui que eu não consigo pegar. Olha no vermelho, olha aqui, tá vendo o buraco aqui, ó, no morro? Essa é a mesma imagem de Ubatuba, tá vendo, ó? Aqui eu não consigo ver, aqui eu consigo ver. Aqui eu não consigo ver, aqui eu consigo ver. O infravermelho é o melhor canal para ver vegetação verde, principalmente quando está verde, tá? E aí, quando ela está seca, tá vendo? Mesmo estando seca, aqui, ó, se ela está seca, que é a linha B, eu consigo ver no comprimento de onda no vermelho. Eu boto ela no vermelho, eu consigo ver. Então, assim, para poder enxergar a vegetação, seja ela seca ou seja ela verde, eu posso colocar ela no infravermelho e no vermelho, que eu vou enxergar a parte seca e vou enxergar a parte verde, tá? Então, se eu trabalho numa fazenda, eu tenho que pegar esses canais aqui e utilizar ele para vegetação, porque é onde eu vou conseguir diferenciar ela do solo, entendeu? Conseguiram entender isso, gente? Sim?
Beleza? Conseguiram entender? Eu sei que sensoramento remoto é um pouquinho complicado, né? Vocês estão conseguindo acompanhar? O que vocês estão achando? Tá muito difícil? Entendeu porra nenhuma? Vocês estão entendendo? Estão anotando? Tranquilo? Beleza. Então é isso, cara. Vou parar por aqui. A gente não deu intervalo, já são 2 horas falando, né? Tô cheio de sede aqui já, com fome. Terminar um pouquinho mais cedo, que a gente não dá intervalo, né? Beleza? Tá bom a aula, né? Show. E aí a gente termina esse sensoramento remoto na próxima, tá? Alguém tá com dúvida aí no trabalho? Tá conseguindo desenvolver? Eu coloquei lá no Canvas, né, o roteirozinho de Word. Vocês viram lá? Estão com alguma dúvida aí em relação à execução do trabalho? Com certeza eu vou ter que dar um prazo maior para o pessoal da noite, né? O pessoal da noite é muito enrolado. O trabalho é tranquilo, né? Não tem muita dificuldade, é pegar a imagem, é ver a parte urbana, olhar, né? Fazer uma comparação entre anos e escrever. Pronto, não tem muito mistério, não tem muita dificuldade, né? Então, Guilherme, a forma de fazer o polígono mais rápido é utilizando um software de sensoramento remoto, tá? E isso é trabalhoso para marcar mesmo, porque vocês estão fazendo de modo manual e visual, tá? Porque eu falei, como que faz de forma rápida? Automatizando. Como que automatiza? Utilizando um software de sensoramento remoto. Aí você tem o Spring, o gratuito é o Spring. Só que a curva de aprendizado do Spring, vocês vão demorar tanto para aprender que é melhor você marcar na mão, tá? Porque o Spring é para quem trabalha com sensoramento remoto. A curva de aprendizado dele é grande. Então, vocês, claro, para você ver essa área, pô, quero trabalhar dentro da arquitetura e urbanismo com isso aí. Planejamento urbano, expansão e tal. Aí você vai estudar o Spring, tá? Porque você vai fazer isso de forma automatizada. O Spring, assim como eu falei ali para identificar as áreas verdes, no Spring você faz isso, manda ele tirar a área verde e a área urbana. Aí você pega uma imagem do passado, uma imagem do presente, pede ele para identificar a área urbana e pede para ele para dar o cálculo de área. Pronto, ele vai fazer isso. Aí você sabe o quanto que a cidade cresceu, tá? De forma automática. Só que para isso tem que ter todo um aprendizado no Spring, tá? Por isso que eu pedi só município pequeno. Falei, gente, pega um município pequeno. Se vocês pegarem um município grande, bairro grande, fica difícil, tá? Mas é isso mesmo, é trabalhoso. É, tem que pegar um pequeno município do interior e tal. Até porque, por exemplo, quando você pega na área metropolitana, você tem muita área urbana, não tem muita área verde, aí fica difícil. Quando você pega um município pequeno, você tem muito bem separado a área urbana e a área que não é urbana, fica bem claro. E aí você consegue ver melhor, certo? É, não, eu sei, eu vi aqui tua mensagem aqui já. Eu vou ver o andamento, amanhã eu vou ver como é que o pessoal da noite está, ver se eles estão conseguindo, porque, né, como teve aquele feriado, o pessoal deve chiar aí, pô, professor, o senhor falou, teve feriado, só deu aula para amanhã, aí talvez eu tenha que dar mais um prazo aí para o pessoal da noite, né, talvez, mas vou ver isso amanhã, eu vou ficar sabendo, né, do que vai acontecer. Legal, legal, Guilherme, tá ficando bacana, hein? O trabalho tá ficando top, hein?
Pegaram uma área de praia, né? Legal. É isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Até semana que vem, tá? Orgulho da topografia, que legal. Gostei, gostei, muito bom. Que bom, cara, que tem uma galera aí que está gostando muito da disciplina, está aproveitando bastante, né? Está aprendendo, isso é fantástico, né? Ser professor, é isso aí. Tem a turma tem elogio, né? O pessoal, assim, puder falar com a coordenadora, eu agradeço, né? Porque normalmente o pessoal elogia muito para a coordenadora lá, então isso faz uma diferença, né? Para o nosso trabalho, que é mostrando que a gente está sempre tentando dar o melhor, né? E aí você, né, claro, dando o seu melhor, você consegue mais coisas, né? Show. Obrigado, gente. Uma boa semana para vocês aí, tá? Estou à disposição. Qualquer coisa, é só falar. Semana que vem a gente volta e termina essa parte de censuramento e as notas eu vou lançando aos pouquinhos aí para vocês, tá? Um abraço, até.